Olá, queridos irmãos, irmãs e irmãos. Estamos gravando uma reflexão para o nosso canal Momento Espírita. Desde já, agradecemos a sua inscrição no canal, de modo a fortalecê-lo. Esse canal visa principalmente a divulgação da doutrina espírita e a evangelização. Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre as virtudes humanas, especialmente o amor e a fraternidade e a caridade. E eu tenho aqui em mãos um pequeno texto que foi resumido na minha pesquisa e vamos então refletir sobre isso. As virtudes humanas são disposições estáveis e habituais de agir com bondade e moralidade, orientando a conduta ética e promovendo o bem comum. Elas são qualidades positivas que ajudam as pessoas a viverem de maneira justa e equilibrada. Há duas categorias principais de virtudes: virtudes cardeais e virtudes teologais. Dentre as virtudes cardeais, que são consideradas a base para uma vida moral, estão relacionadas ao comportamento humano no cotidiano. Elas são chamadas cardeais porque servem de eixo para todas as outras virtudes. São elas: a prudência, que é a capacidade de discernir a melhor ação em cada situação, envolve reflexão, ponderação e a escolha correta. A justiça, a disposição de dar a cada um o que lhe é devido, respeitando direitos e deveres. É a virtude que orienta a qualidade, a equidade e o respeito nas relações. Fortaleza é a coragem de enfrentar dificuldades e obstáculos, mantendo-se firme diante do medo, da dor ou do perigo. É a resistência moral e física diante dos desafios. A temperança, que nada mais é do que o controle dos desejos e emoções, evitando os excessos. Promove o equilíbrio, a moderação e a autoconfiança. E dentre as virtudes teologais, temos a fé, que é a crença em Deus e nas verdades divinas, confiando em sua revelação e vivendo de acordo com seus ensinamentos. A esperança, que é a confiança em alcançar uma progressão espiritual conforme as promessas de Deus, com a confiança de que Ele nos guie e nos fortaleça em nossas dificuldades. A caridade e o amor fraterno. É o amor altruísta por Deus, pelos outros, os nossos irmãos. É a virtude que move as pessoas a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Essas virtudes atuam em conjunto para guiar a conduta humana
de forma moral e espiritual. As virtudes cardeais focam em aspectos éticos e racionais da vida, enquanto as teologais se voltam para a dimensão espiritual e transcendente. Dentre essas virtudes, o que realmente chama atenção e é o motivo da nossa reflexão é o amor fraterno, que, como dissemos, nada mais é do que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É um ensinamento do Evangelho, é um ensinamento de Jesus. Ninguém nasce virtuoso. A virtude ela é incorporada, aprendida na família, nos exemplos, nas escolas, enfim, na vida. Ninguém nasce pronto com essa ou aquela virtude. Elas precisam ser cuidadosamente cultivadas e desenvolvidas. Cultivadas porque elas precisam ter um prolongamento no decorrer da vida. Elas não podem se manifestar uma única vez e depois nada mais. Então, nós temos um exemplo bastante interessante sobre fraternidade e a caridade. Costuma-se dizer que a caridade fora da fraternidade é uma caridade meia bomba, uma caridade para inglês ver. A caridade, ela precisa estar inserida no contexto da fraternidade. Nós precisamos enxergar no nosso próximo o irmão que necessita de ajuda, que necessita de algo que podemos suprir. Isso sim é a caridade. Nada adianta, ou pouco adianta, a gente encher sacos de roupas que não nos servem mais e entregar para uma doação qualquer. Nada adianta a gente pegar um dinheiro que está nos sobrando e entregar para a caridade. Isso é o que se chama caridade para inglês ver. Porque a verdadeira caridade precisa reconhecer a fraternidade. Nós estamos praticando a caridade porque reconhecemos que o necessitado é um irmão nosso, filho do mesmo Pai. Muitas vezes na vida nós somos levados a ficar presos a uma realidade distorcida, uma realidade equivocada. E aí eu gostaria de lembrar um mito importante que foi descrito por Platão na sua obra A República, que é o mito da caverna. Nada mais é do que Platão concebeu o mito da caverna, imaginando uma caverna com 2 patamares no seu interior. No patamar de baixo haviam prisioneiros, pessoas acorrentadas que lá estavam desde sempre, desde o seu nascimento. E no patamar superior haviam homens livres, homens que se cercavam ao redor de uma fogueira, ali assando carne de caça, se confraternizando, vivendo suas vidas. A realidade que os prisioneiros do andar de baixo viam eram nada mais do que as sombras das pessoas do andar de cima
quando elas passavam na frente da fogueira e projetavam uma imagem na parede. Essa era a realidade conhecida pelas pessoas que estavam prisioneiras daquelas sombras, daquelas imagens do andar de baixo. E muitas vezes nós na vida somos prisioneiros de sombras, quer por meio da televisão, quer por meio da própria ideologia, né? A gente acaba sendo prisioneiro das sombras. Agora tem uma versão que eu acho muito bonita do mito da caverna e que foi trazido pelo espírito de Emmanuel no prefácio do livro Libertação. Libertação, de Chico Xavier, da coleção Vida no Mundo Espiritual. Nesse prefácio, Emmanuel nos conta a história de alguns peixes que viviam num laguinho azulejado num determinado local e estavam sujeitos à sazonalidade das águas da nascente. Ora, a água diminuía, ora voltava ao normal. Era assim que viviam os peixes ali. Eram comandados por um bagre gordo que se escondia em sua toca e ali era alimentado com as melhores larvas, com tudo que os puxa-sacos daquele lago podiam proporcionar a ele. Mas dentre os peixes havia um peixinho vermelho, que era extremamente insatisfeito com aquela realidade, porque ele tinha uma vida enfadonha, tediosa. Ele conhecia todos os azulejos daquele lago, já havia contado um a um, conhecia todos os recantos, todas as tocas, todos os locais daquele pequeno lago. E sempre muito preocupado com a vida daqueles peixes, porque a sazonalidade daquelas águas poderia a qualquer momento levar o lago a secar e todos pereceriam. Animado então por essa preocupação com os seus irmãos ali, né, os irmãos peixes, ele decidiu pesquisar outros caminhos. E assim como aconteceu lá no mito da caverna, né, em que um prisioneiro se libertou, escalou o paredão e viu que havia vida lá em cima. Saindo da caverna, havia sol, havia luz. E ele, encantado com aquela maravilha, ele falou: eu preciso voltar e libertar os meus irmãos prisioneiros que estão lá no andar de baixo. E assim ele fez. Voltou e libertou os seus irmãos daquela única visão de sombras. Libertou aqueles irmãos para a luz, para a vida. Assim fez o peixinho vermelho. Ele, com todo cuidado, ele foi até a saída da água do laguinho, onde havia uma pequena grelha, e ele, com muito esforço, conseguiu passar por entre aquela fenda, caiu num filete de água e foi descendo, descendo, descendo. Cada vez mais esse filete foi engordando com outras águas que iam chegando, e ele ficou encantado com a beleza que se
que apareceu a ele, as árvores, os pássaros, as borboletas, o sol, a vida, enfim. E cada vez mais ele descia até que chegou num rio largo, caudaloso e finalmente desembocou no mar, com toda a sua imensidão, as suas maravilhas, as suas belezas. Mas aí ele ficou pensando, mas e meus irmãos lá, os peixinhos, os outros peixes do lago? Eles estão condenados a perecer ali, porque a qualquer momento aquilo pode ter um fim. E motivado por essa preocupação fraterna, ele regressou. Ele fez o caminho de volta, saindo do mar, seguindo o rio caudaloso, até chegar no filetinho de água que levaria a grelha lá no laguinho. E chegando no laguinho, ele ficou todo alegre, contando para os demais irmãos o que havia lhe acontecido, a beleza do que havia fora daquele pequeno lago, que uma realidade única que eles conheciam. Mas muitos debocharam dele, tipo, esse peixinho tá meio zoado, né? Ele tá falando besteira. E o Bagre, então, que era o governante, depois de ouvir a história do peixinho, falou, isso é baboseira, né? E o peixinho disse, olha, só tem uma condição para que vocês possam se libertar deste caminho, se libertar deste lago onde estão aprisionados. Vocês precisam emagrecer para poder passar pela grelha, que é a única maneira de cair no filete de água, no rio caudaloso e, por fim, no mar. Então essa história é uma história poética, muito bonita, que o espírito de Emmanuel escreveu no prefácio dessa obra de Chico Xavier, Libertação. Essa obra tão bonita também de Chico Xavier. Com essa reflexão, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir a Deus que nos dê o amor fraterno verdadeiro, que possamos praticar a caridade dentro da fraternidade, que possamos nos preocupar com os nossos semelhantes, que possamos nos preocupar em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, que nos preocupemos com a natureza, com a beleza da vida, do mundo, enfim. Vamos pedir a Deus essa graça de, assim, com essa meditação, a gente poder ser uma pessoa melhor nessa vida e pensando, é claro, na vida espiritual que nos aguarda. Gratidão a todos, muita gratidão, e não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecê-lo. Um grande abraço a todos.